Olá, pessoal. Estamos de volta aqui, então, com o Dr. Edson, juiz da Primeira Vara Civil de Avaré, tratando de vários assuntos. Ainda estamos tratando de Poder Judiciário. Dr. Edson, a crise está instalada. Como o Poder Judiciário está enfrentando isso daí materialmente? Está tendo funcionário de monte, recursos materiais? A crise chegou, né? Chegou para todo mundo. A falta de recursos materiais, de funcionários, de juízes é muito grande. Aqui em São Paulo, por exemplo, hoje mesmo saiu no Diário Oficial lá que recomendações para economizar energia elétrica, para salas que tem janela, que ficam próximas à janela, se der os horários que dá para você aproveitar a luz solar, para deixar a luz desligada, para não utilizar eletrodomésticos em geral nos fóruns, cafeteira, frigobar, torradeira, essas coisas, sanduicheira, né? Porque há uma queda de arrecadação muito grande em todos os entes da federação e há uma diminuição de orçamento para o Tribunal de Justiça também, como para todos os órgãos, né? Há uma falta muito grande de funcionários no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tem 50 mil funcionários no Estado, mas é um número insuficiente, né, para a demanda. Como eu disse agora há pouco, as cidades vão crescendo, a demanda judicial vai crescendo e você precisa ter uma estrutura que acompanhe. E não tem, né? Então, falta funcionário em muitos lugares. Os lugares que mais sofrem no judiciário aqui de São Paulo são as entrâncias iniciais. Então, as cidades menores, aqui na região, por exemplo, Fartura, Itaí, Paranapanema, né? Sofrem mais a falta de funcionários, de estrutura, de prédio até, os fóruns, tem vários fóruns no estado que estão comprometidos, que estão com problemas de estrutura, né? Tem fóruns caindo, né? Então há uma falta de estrutura muito grande. E falta de juízes também. Hoje no estado a gente tem, se não me engano, de 50 a 60 varas de entrância inicial que estão sem juízes titulares. Essas varas estão sendo acumuladas por juízes titulares ou por juízes substitutos que acabam muitas vezes ficando em 2 ou até 3 varas, né? E é evidente que se um juiz está se dedicando a 2 varas, o serviço fica comprometido, né? Sim. Não dá para fazer audiência em 2 lugares no mesmo dia, não dá para fazer sentença dos 2 lugares, né? Então há um acúmulo de serviço, há um atraso maior, né, na prestação jurisdicional. E há uma carência de juízes substitutos também. Aqui em Avaré nós temos 2 cargos de juiz substituto que estão vagos, não há juiz substituto aqui. Aqui na circunscrição, a comarca de Fartura está sem juiz há mais de ano, né? São juízes que vão acumulando lá, mas não tem um juiz titular há mais de um ano, né? E são os juízes da circunscrição que acumula? Sim. Ou pode vir juiz de fora? Em tese até pode vir juiz de fora, mas como você tem que comparecer para fazer audiência, para ver os processos físicos, né? São os juízes que são próximos ali daquele lugar que vão acumular, né? Falando em processo físico, como que está hoje? Tem muito ainda processo físico? Então, tem bastante, porque assim, os processos novos, hoje o estado inteiro já está digital. No final do ano passado, as varas criminais entraram, as varas de inicial, as varas que ainda não tinham entrado, todas as varas já são digitais, mas só nos processos novos. Aqui em Avaré, as varas cíveis já são digitais há um bom tempo. Então, o número de processos de papel é bem pequeno. A primeira vara civil, por exemplo, já tem, acho que ainda tem uns 600, 700 processos de papel. O restante dos 4.000 e poucos processos são todos digitais. Mas a tendência é que, como os novos processos todos já são digitais, esse acervo físico vai diminuindo até que acabe, né? Isso facilitou muito, não? Muito, muito mesmo. Eu até não acreditava muito no processo digital, não, achava que era meio complicado. Mas me surpreendi muito positivamente. É muito bom. Você tem um ganho muito grande de tempo.
porque o processo não fica na prateleira, Sim. né? Ele não tem aquela coisa de pega daqui e leva para lá, né? E de espaço também, porque você precisava ter fóruns com capacidade para armazenar, para enfileirar arquivos, aqueles processos, aquele monte de prateleira, tudo, né? Que hoje, quando ficar 100% digital, não vai precisar mais. Então, o espaço fica menor dos cartórios no fórum, né? Fica mais limpo. O serviço é mais limpo, né? Porque aqueles processos antigos, sujos, empoeirados, eram bem ruins assim de lidar, né? De trabalhar. E o digital fica tudo mais prático, mais fácil. E até para trabalhar, né? Você está lá está no fórum, está na sua casa, você tem acesso. Os advogados conseguem ter acesso ao processo inteiro de qualquer lugar, né? Então, o juiz também, às vezes você chega em casa, está com muita sentença, fica sentenciando à noite, não precisa carregar aquele monte de processo e leva para cá, leva para lá, né? Então melhorou para todo mundo, né? Muito bom, eu acho. E como professor de processo civil, como ficaram os prazos agora no novo Código de Processo Civil, considerando a digitalização? Acho que a digitalização não mudou. A digitalização é uma coisa, né? Sim. É você pegar o processo físico e digitalizar para ele ficar digital. Sim. Isso não está acontecendo. Né? Os processos que eram físicos continuam físicos até morrer. Só os novos processos é que são digitais. Então, mas quando eu digo, por exemplo, antes, o prazo em comum, você tinha que... O sujeito levava um processo... Tinha que abrir o prazo primeiro para o advogado do autor, por exemplo, depois para o advogado do réu, porque o processo era só e não dava para ir com os dois. Isso é fantástico, né? Pois é, agora, se o processo é digital, abre o prazo comum, os dois acessam o processo normal, né? É até engraçado porque quando a gente faz audiência, eu dou a deliberação no termo da audiência para abertura do prazo para os memoriais, né? E às vezes até a gente se confunde, porque você não lembra se o processo é físico ou é digital, tem que ver na hora ali, né? Para falar, não, deixa eu ver, porque se for digital, o prazo é comum. Se for físico, aí eu tenho que abrir o prazo sucessivo, né? Exato. Primeiro para um advogado, depois para o outro, para poderem se manifestar e apresentar os memoriais, né? Como que funciona, não sei se o senhor saberia dizer isso daí, a parte burocrática. Assim, o advogado ele vai lá, ele peticiona, ele vai lá não, no escritório dele, ele vai fazer o peticionamento eletrônico. Esse peticionamento eletrônico, ele já entra direto no processo ou tem que passar pelo juiz, para o juiz dar um despacho para ele entrar? Não, o advogado já manda para dentro do processo o documento que ele quiser em tempo real. Depois que aquele documento, aquela petição entra no processo, aí vai ser analisado, tem um funcionário que vê lá o que precisa ser feito e direciona. Você manda para o fluxo de despacho, para o fluxo de sentença, direciona mais ou menos assim, né? Sim, mas, por exemplo, no meu cartório a gente faz essa pré-seleção lá. Mas se não tiver isso, o advogado protocolando, juntando uma petição no processo, ela já vai direto para o fluxo de decisão. Então, mas ela entra no processo, daí ela chegou no processo lá, lógico, no processo digital que nós estamos falando. O funcionário, ele chega a trabalhar lá no outro dia, ele olha lá e já está no final dele, por exemplo. Sim, sim. Já tem já vai para um fluxo geral. Sim, sim. Aquele processo com a petição nova, o próprio sistema já manda para o fluxo para apreciar o que vai fazer com aquilo lá. Aí isso pode ser redirecionado para um fluxo de sentença, ou para um fluxo de decisão interlocutória, ou para um fluxo de prazo, por exemplo, que o processo fica aguardando, né? Mas o advogado já protocola e ele já vai automaticamente para o fluxo que o juiz vai ver lá. Isso ganhou muito tempo, a celeridade. Muito tempo. Porque antes você tinha que o advogado ia até o fórum, protocolava, aí aquilo era direcionado para a vara, aqui em Avaré, por exemplo, essa petição é da primeira vara civil, aí ia para a primeira vara civil, aí pegava um funcionário, ia lá, colocava número, assinava bonitinho, aí ia lá, procurava o processo, pegava e abria, furava aquela petição, colocava no processo, tinha um trabalho manual aí que tomava muito tempo, né? Numa escala grande, imagina, o estado inteiro juntando petição lá, quantos funcionários ficavam comprometidos com só juntar a petição?
pegar o processo, trazer, tem que achar o processo naquele monte, lá na prateleira, né? Toma tempo, tudo. E então... eu lembro que quando eu fiz a faculdade, terminei minha faculdade em 1988. E eu fiz 2 anos de estágio no escritório de advocacia, que na época a faculdade eram 4 anos. E 2 anos no Ministério Público. E esses dias eu estava até comentando que no Ministério Público tinha aquela lex preta, que o promotor ele pegava lá, o doutor Otacílio Garmes Filho. Ele pegava, ele grifava as ementas, final de semana eu levava para casa e montava as fichinhas de ementa para a jurisprudência. Então, quando tinha um caso que ele queria ver, procurava nas fichinhas lá para ver julgado. E hoje é fantástico. Artesanal ao máximo, né? E hoje hoje desde as consultas, né? Consulta de jurisprudência, consulta de tudo, né? E agora a consulta do próprio processo. Do próprio processo. Você quer ver, você já entra ali, olha o processo do começo ao fim. Não tem mais aquela coisa na audiência, por exemplo, de todo mundo assinar lá o negócio, o termo, né? E aí tirar cópia, aí o advogado às vezes pedia para tirar cópia, aí deixava a carteirinha da OAB, ia lá na sala da OAB tirar cópia. Agora não, o juiz assina lá no próprio sistema digital, uma assinatura eletrônica, o advogado chega no escritório dele, ele pega lá e ele imprime o termo da audiência, assinado, bonitinho, tudo. Isso é fantástico. Realmente é muito bom. Doutor, como o senhor vê o sistema penitenciário? Porque o que a gente tem visto aí é um aumento de presos aí e não tem mais onde colocar. Eu trabalhei no crime e trabalhei até com execução penal quando eu tive na entrância inicial, né, da carreira. Eu era juiz na comarca de Promissão e lá eu tive mais contato com isso, embora na comarca não existisse nenhum presídio, nenhuma cadeia. É fato notório que o número de presos aumenta constantemente e isso reflete aí na necessidade de presídios, de estrutura, né, de varas criminais, de fórum, de delegacia, de polícia, tudo, né, para dar conta disso. Há um gasto muito grande, mas não tem que fim, o Estado, né? E não acaba, realmente não acaba. O judiciário vai começar agora a fazer as audiências de custódia para no estado tentar, todo, né? Já vai começar a ser implantado, há um escalonamento, né? Aqui em Avaré vai começar o ano que vem, mas já na capital já está acontecendo, nas maiores cidades vai começar já nos próximos meses aí. Há um entendimento aí do CNJ, do presidente até do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, de que essas audiências de custódia diminuem as prisões cautelares, né? As prisões preventivas. Não sei, tenho minhas dúvidas, porque eu acho que o juiz analisa o flagrante, o auto de prisão em flagrante ali, e determina a prisão ou a liberdade provisória, analisando o caso. Não sei se fazer uma audiência, ele vendo ali a pessoa, conversando com a pessoa, isso vai mudar alguma coisa, né? No número de flagrantes que são convertidos em prisão preventiva. Mas há um número muito grande de prisões que não tem ainda a sentença, né? Prisões provisórias, prisões preventivas, né? Que acho que é o grosso dessas prisões hoje em dia que se busca combater, né? Talvez se os processos criminais andassem mais rápido, não sei dizer o que poderia ser feito. Mas acho que a criminalidade é muito grande, né? Acontecem muitos crimes. E com esse problema social, econômico que nós estamos vivendo, tem aumentado muito. Aumenta muito, né? Desemprego. Então, eu não sei até que ponto há que se combater esse encarceramento, né? Porque você diminuir o número de presos significa você deixar pessoas que cometeram crime ou que estão respondendo por crimes graves soltos. Sim. Né? Então, por exemplo, se discute muito o crime de furto. Vamos prender crime de furto, não vamos? Vai criar, já há muitos benefícios criados no direito penal, que pessoas que são condenadas aí a crimes menos graves não ficam presos. Não. Né? Para diminuir o número de presos, teria que se aumentar esses benefícios para que mais pessoas que cometeram crimes não fiquem presos. E não sei em que medida isso seria positivo ou não.
né? Me parece que é um problema mais social mesmo, Sim. de se combater o número, né, de crimes, né? Exato. Por que as pessoas vão cometer crimes? Como muita gente comete crime, muita gente é condenada, muita gente vai preso. Exato. Né? E aí há um número muito grande de presos. Mas não sei se seria com medidas penais que nós diminuiríamos isso. Na verdade, é uma discussão muito complexa. Sim, né? sim. Tem... Questões sociais, questões de educação, Sim. né? Educação de escola mesmo, Exatamente. né? Que eu acho que falta muito também. Educação em casa. Em casa também, né? Eu fiquei aproximadamente 3 ou 4 anos na delegacia de entorpecente, quando estava como delegado, faz tempo isso, mais de 15 anos, e eu rodei as 17 cidades sempre fazendo palestra de entorpecente e tal. E eu sempre dizia que o problema estava envolvido, podem criticar ou não, família. A minha posição de família não é homem, mulher, não é isso. É a família abrangente do jeito que está sendo discutido hoje, sou totalmente favorável. Família, religião, independente da religião, ter alguma coisa a seguir. Não ficar solto, né? Então... Porque acho que o que consegue, hoje em dia, conter a criminalidade é muito a religião. Sim. Né? Consegue recuperar presos, recuperar criminosos, segurar, né? Porque as famílias parece que cada vez mais jogam para o Estado, né? E para as escolas a responsabilidade de educar os seus filhos. As escolas públicas estão cada vez mais sucateadas, abandonadas, né? Os professores não têm controle nenhum, não conseguem... É uma judiação. É uma judiação mesmo. Pessoal, no próximo bloco, nós iremos falar da descriminalização das drogas. Vamos descriminalizar? Vamos abrir? Vai poder usar? Voltaremos já.